com a ficha técnica. Pesquisa Quest. A pesquisa foi feita nos dias de 29 de maio a 1º de junho. Ouviu 2.004 pessoas em todo o Brasil, Muito margem bem. de erro de 2 pontos percentuais e nível de confiança... Aprova, 95%. desaprova geral. No geral, aprova, desaprova em todo o Brasil. Como é que ficou, Ari? 57% desaprovam o governo Lula, 40% aprovam e 3% não sabem ou não responderam. Vamos agora a alguns aspectos importantes colhidos por esse levantamento. Olha só, vai, Ari. Pela primeira vez, católicos desaprovam o governo mais do que aprovam. Lula deixou de ser mais aprovado do que desaprovado entre quem tem ensino fundamental. Agora há um empate técnico. No Nordeste, Lula voltou a ter aprovação maior que desaprovação. Na pesquisa anterior, houve um empate. Entre os eleitores mais pobres, que ganham até 2 salários mínimos, há um empate técnico entre aprovação e reprovação. Entre os que ganham mais, Lula segue mais desaprovado, mas a aprovação oscilou para cima e a desaprovação para baixo. E caiu de 56% para 48% a parcela dos brasileiros que consideram que a economia piorou. Também diminuiu a fatia de entrevistados que dizem ter notado aumento nos preços. Notícias boas e ruins, professor Vila, para o presidente, para o governo. Exatamente. Nós já imaginávamos isso em diversas edições do jornal, né? Que era a possibilidade da desaprovação ter crescido era muito grande. E a pesquisa reforça essa questão da análise. Nós observamos um gráfico, a partir do último trimestre do ano passado, que a desaprovação começa a subir muito rápido, né? Até chegar a esses números que são muito ruins. 57% de desaprovação e 40% de aprovação. Ou seja, mostra que desde a crise do PIX, né, ainda no final do ano passado, começo desse ano, aí temos a questão da fraude do INSS, que é muito recente, temos a questão do IOF, mas isso não creio que tenha impactado de forma tão decisiva a pesquisa. Mas a questão da inflação de alimentos, essa sim. Quer dizer, e essa pessoa sente todo dia, e não há nenhum discurso, nem melhorar propaganda que altere na hora que ele vai no caixa, por exemplo, no supermercado, e fica até em dúvida sobre os valores do total da compra que ele fez. Então, enquanto não se resolver essas questões da inflação de alimentos, enquanto o governo não tomar cuidado na divulgação de medidas, como o PIX ou como recentemente o IOF, isso leva sempre a um enfraquecimento do governo. E, curiosamente, ainda alguns resultados econômicos apresentados no primeiro trimestre são bons. Os resultados econômicos, crescimento do PIB, relativo controle da inflação, a taxa de desemprego e a massa salarial, que continua muito alta. Então, é curioso que você tem esses fatores positivos, mas que não se refletem não só nessa, nas pesquisas. Eu acho que aí deve-se as questões de coordenação interna do governo, que briga muito entre si, especialmente Casa Civil e o Ministério da Fazenda. Eu acho que essa é uma questão que é Rui Costa e Fernando Haddad, e essa questão de algum amadorismo na divulgação de medidas a serem adotadas, como foi o episódio recente do IOF. A inflação de alimentos, essa precisa de uma lupa para ver qual é a razão que esses preços estão subindo. E o governo ele ficar na cadeia entre o produtor e o consumidor, o que é que está ocorrendo, né? Assim. Olha, Amadeu, é um desafio muito grande reverter esse índice de reprovação, mas não é impossível, tendo em vista que o governo tem números positivos na economia, vem avançando no produto interno bruto, vive uma situação de pleno emprego praticamente, só falta realmente repassar isso da melhor forma para a população.
E também não dá para ficar muito focado apenas nessa questão da desaprovação, tentar reverter uma preocupação exacerbada, tem que focar em entregas. Quando as entregas chegarem, quando a população perceber realmente que a inflação de alimentos ela está desacelerando, que o café está mais barato, que o ovo está mais barato, que a cesta básica em geral, esse índice de aprovação do governo Lula tende a subir. Então tem que focar na entrega para que a aprovação volte a crescer, Amadeu. Apresento a vocês o novo conceito em evento